Então, mais uma vez, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com cada um dos irmãos, cada família aqui representada. Sabemos, amados, que cada um de nós temos as suas labutas, as suas atividades, não é? Os seus afazeres. Porém, nós temos que ter tempo, acima de tudo, para buscar a Deus. Não somente agora, mas principalmente nas primeiras horas de cada manhã. Isso é muito importante. Nós buscarmos ao Senhor, buscarmos o batismo diário do Espírito Santo. E vamos dar continuidade, né, aqui o livro, Eventos Finais. Nós já estamos no capítulo 2, tá bom? Aqui é a compilação dessa que eu tenho, você pode ter em casa. Aqui é o capítulo 2, nós paramos na página desse aqui, na página 17. Capítulo 2, na página 17, o parágrafo é o segundo parágrafo da página 17, tá bom? Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, não é, dos eventos finais do capítulo 2, nós vamos orar ao Senhor, tá bom? Vamos pedir a orientação de Deus para que Ele nos ajude a compreender um assunto tão importante. E assim nós fazemos aqui uma analogia de fato do que está acontecendo nesse tempo que nós estamos vivendo, tá bom? Então vamos orar a Deus, né? Vamos pedir orientação a Ele. Aqueles que puderem, né, se ajoelhar, oremos então. Grandioso Deus e amado Pai, diante de Ti estamos, Senhor, de joelho aos Teus pés. Gratos somos por Tua misericórdia, por Teu cuidado, por Tua proteção, pelas provisões a qual o Senhor tem feito para cada um de nós. Senhor, acima de tudo, queremos implorar a Ti o Teu Espírito Santo sobre nós. Pedir a Ti, Senhor, o perdão pelos nossos pecados. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer a Tua vontade. Nos ajuda, meu Deus, a Te buscarmos em primeiro lugar. Fala conosco, Senhor. Ajuda-nos a entender a urgência, a necessidade de estarmos Te buscando nesses tempos finais da história da Terra. Ó Senhor, toma em Tuas mãos cada um dos irmãos que aqui está, cada irmã, cada família aqui representada. O Senhor sabe a necessidade de cada um de nós. Fica conosco. Em nome de Jesus, te peço e agradeço. Amém, Senhor. Amém. Amados, sabemos que o juízo, ele começa pela casa de Deus. E a palavra de Deus nos diz assim: se primeiro vem por nós, ou é por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem o evangelho do Senhor, o evangelho eterno? Então, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem? O fim é óbvio, claramente sabemos que não é bom, é morte eterna. Por isso que o Senhor, Ele sempre está nos ajudando, eu digo que é nos ajudando, nos advertindo quanto aos acontecimentos atuais e futuros. Sabendo disso, nós temos que clamar ao Senhor uma transformação em nossa vida, em nosso caráter. Amados, nós vamos para o céu em nome de Jesus pela fé. Você e eu, a nossa família, se formos buscarmos a Deus, na verdade, em primeiro lugar em nossa vida. E a única coisa que nós vamos levar algo aqui dessa terra para o céu. Ou melhor, para a eternidade. Não é nada de material, nada. Não é o físico. A única coisa que nós vamos levar para a eternidade é um caráter que foi transformado aqui na terra. Na terra antiga, né? Porque na nova já é a nova terra. Então, um caráter transformado à semelhança do caráter de Cristo. Amados, isso é muito sério. Por quê? Porque nós sabemos que a volta de Cristo, ela é uma promessa do Senhor. Virei outra vez. E as promessas de Deus, elas são condicionais. Cristo virá nas nuvens do céu com poder e grande glória. Independente do que aconteça, quer eu esteja pronto,
quer você esteja pronto, quer não esteja pronto, mas outros vão estar prontos. E quando os filhos de Deus estiver prontos, o Senhor virá para reclamá-los como seus. Isso é tremendo. Então, se você busca Deus, está sendo fiel ao Senhor, e se você dormir o sono do justo, não se preocupe. Não se preocupe. Pelo contrário, bem-aventurado é aqueles que desde agora descansa na bem-aventurança de Cristo, né? Sendo fiel a Ele. Mas Jesus vem buscar um povo vivos, preparados, com caráter transformado à semelhança do de Cristo. E os servos de Deus que morreram vão ressuscitar na primeira ressurreição, para juntar-se com os salvos transformados quando estava aqui na terra, não é? E vão juntar para ser levado, tomado, arrebatado, para encontrar Jesus nos ares. Esse sim vai ser o arrebatamento que a palavra de Deus fala. E não aquele arrebatamento secreto, porque isso não é bíblico. A volta de Cristo não é secreta. Ela vai ser visível, audível e literal. Sabendo disso, como estará o mundo, na verdade, antes da volta de Cristo? Então, no capítulo 2, mais uma vez eu vou mostrar aqui o livro, capítulo 2, a página 17. No segundo parágrafo diz assim: o quadro que a inspiração nos deu do mundo antediluviano representa com grande realismo a condição para a qual caminha rapidamente a sociedade moderna. O mundo antediluviano, nós sabemos a situação, segundo a palavra de Deus, diz que a maldade naquele tempo havia se avolumado a tal ponto que o Senhor disse: não, eu vou colocar um fim na raça humana. E quando a palavra de Deus fala em Gênesis 6 que Deus viu e se arrependeu de ter criado o ser humano, mas como? Alguém se arrepende quando não sabe o futuro. Se soubesse, não faria. Mas aqui, queridos, no sentido do texto, entristeceu-se. O Senhor entristeceu-se porque o ser humano tomou aquele caminho errado, não era a vontade de Deus. Assim como ele também se entristeceu quando Adão tomou aquela decisão errada. Assim também quando Deus, ele se entristece conosco, quando nós tomamos decisões que não agradam a Deus. Não agradam a Deus. Então, naquele momento, a maldade do homem de uma forma geral, não é? Havia se avolumado a tal ponto que o Senhor disse: não, eu tenho que colocar um fim. E tudo o que aconteceu foi misturado com misericórdia de Deus. Misericórdia. Então, sabemos que o Senhor virá muito em breve. O mundo rapidamente se tornando como era nos dias de Noé. A humanidade está entregue à transigência egoísta. O comer e o beber são levados a excessos. Olha, amados, o comer e o beber são levados a excessos, ou seja, né, líquido ali tomando algo. As pessoas estão tomando as nocivas bebidas alcoólicas que deixam que os deixam transtornados. Nos dias de Noé, a esmagadora maioria se opunha à verdade e havia se aproximado por um conjunto de falsidade. Olha, então hoje não é diferente. As pessoas, elas estão fazendo o quê? Abraçando, aceitando ao erro, ao engano, ao que é falso e abandonando, no caso, trocando, né, ali pela verdade. Veja, a guerra, o crime e o homicídio estavam na ordem do dia. E hoje, como está a situação? Naquele tempo, antes do dilúvio, estava nessa situação. E hoje? Assim será também, olha o que diz a pena inspirada. Assim será também antes da segunda vinda de Cristo.
Amados, nós vemos a situação do mundo. Está indo de mal a pior. Imagina se os discípulos estivessem vivos hoje. Imaginem. Eles estavam olhando para o céu todos os dias e toda hora e dizendo: Senhor, aonde tu estás? Cadê que o Senhor não vem? Por quê? Porque, queridos, os eventos praticamente estão... O que falta? Somente, preste atenção, o que falta é somente a pregação do verdadeiro evangelho. Do verdadeiro evangelho. Porque estão sendo pregados no mundo somente dois evangelhos. Existe o verdadeiro e o falso. Existe Cristo e Satanás. Existe dois caminhos, o largo e o estreito. O largo é o caminho da mentira, é o caminho de Satanás, a qual ele é o líder. Agora o caminho estreito é o caminho da obediência, da verdade, de Cristo é o líder. E veja, o que está faltando justamente é Mateus 24:14. E será pregado este evangelho do reino para testemunho ou por testemunho a todas as nações, então o fim virá. Veja, testemunho, como sabemos, não é, irmã Célia? A vivência da palavra de Deus. As pessoas, elas estão cansadas de ouvir Jesus te ama. Elas estão cansadas. É errado? Não. Continuemos a dizer. Isso é fato. Isso é verdade. Jesus ama todo ser humano. Porque Deus é amor. Não há nada contrário nisso em Deus. Porém, Ele espera ver em nós, de fato, essa verdade vivida. As pessoas estão observando-nos. Nós somos uma carta aberta diante do universo, lida por todas as pessoas ao nosso redor. Então, queridos, o universo estão olhando para nós. A natureza ela está aguardando ver em nós, nos filhos de Deus, a manifestação da glória do Senhor. E quantas das vezes nós perdemos a paciência quando algo sai contrário à nossa vontade? Quantas das vezes acontecem momentos em nossa vida, mas nós não esquecemos, ou melhor, nós nos esquecemos de, em nossas orações, pedir: Senhor, ajuda-me, dá-me paciência, dá-me domínio próprio. Quando aparece e o Senhor ele não coloca em nós logo, o que ele faz? Ele permite situações e momentos e eventos em nossa vida justamente para desenvolver em nós aquilo que pedimos. Aquilo que pedimos do Senhor. Nós não vamos acordar com o domínio próprio. Nós vamos adquiri-lo na vivência da palavra de Deus. É no fogo forte que se forja o aço bom. É no fogo forte que se forja o aço bom. Todos os filhos de Deus vão ser purificados. Vão ser lapidados. As arestas imperfeitas vão ser lapidadas. A semelhança do caráter de Cristo. Como e quando? Justamente nas dificuldades, na escassez, nas angústias, nas preocupações, nas perseguições, nas angústias, nas tribulações. Não pense, queridos irmãos, eu creio que todos aqui têm uma vida diferente umas da outra, com algo em comum. A natureza a qual nós temos é idêntica. A natureza humana pós-queda. Tal ela é inclinada àquilo que não agrada a Deus. Nós sabemos disso, nós sentimos isso na pele. Mas isso em si não é pecado. Isso em si não é desculpa para me dizer: Senhor, encontrar uma desculpa. Mas por quê? Mas também... Não, isso não é desculpa. O que nós temos que fazer? Senhor, ajuda-me a ser fiel a Ti em qualquer momento da minha vida. Em qualquer momento da minha vida. Todos nós temos altos e baixos, todos nós temos dificuldades, mas é nesses momentos, queridos, que nós estamos sendo observados. É nesses momentos que nós temos que demonstrar na prática o cristianismo. Não foi diferente com Cristo. Jesus teve todos os meios possíveis contrário ao que era certo.
e muito mais do que nós, eu creio. Porque sobre Cristo pesava uma grande responsabilidade tal que nós nunca vamos ter. Qual é? A de salvar a humanidade. Se Jesus perdesse o conflito naquele momento de sua vida na Terra, todo o planeta estaria perdido. Satanás iria triunfar no planeta Terra. Mas que isso não vai acontecer em nome de Jesus, se nós buscarmos a Deus em primeiro lugar, se alguém aqui desistir da fidelidade do Senhor, é só essa pessoa que vai se perder. Mas com Cristo não foi assim. Então Jesus, amados, ele nos deu exemplo de como devemos proceder em momentos de crise. Em momentos de crise. Não é fácil. Não é fácil. Mas entendemos, não é impossível. Não é impossível. Nada é tão ruim que não possa ser vencido pelo poder de Deus. Eu creio que Cristo ele é o Criador. Ele transformou água em vinho, em suco de uva puro. Deus, atuando por meio de Cristo, fez um homem ressuscitar. Amados, o que ele pode fazer em minha vida se nós permitirmos? Grandes coisas, muito mais do que ele tem feito em nossa vida. Então, amados, veja, essa questão do mundo antediluviano será assim, homicídios, guerras, não é? Crimes, aumentando mais ainda, será assim até a volta de Cristo. Os sindicatos trabalhistas rapidamente se agitam e apelam à violência se suas reivindicações não são atendidas. Está ficando cada vez mais claro que os habitantes do mundo não estão em harmonia com Deus. Os habitantes do mundo não estão em harmonia com Deus. Pelo contrário, estão virando as costas ao Senhor. Nenhuma teoria científica pode explicar os acontecimentos, os constantes movimentos sobre o comando de Satanás. Tudo isso, amados, é Satanás que está à frente de toda essa anarquia, essa confusão, essa palpúrdia que está acontecendo no mundo todo. Em toda multidão, veja, anjos ímpios estão em operação, instigando as pessoas a cometer atos de violência. Todas aquelas pessoas, queridos. Amados, o que me chama a atenção, isso aqui não foi escrito ontem, nem o ano passado, nem 2, 3, 4, 5 anos atrás. E parece que está falando de coisas que aconteceu há poucos meses, né? Que aconteceu há poucos tempo atrás. Em toda multidão, anjos ímpios estão em operação agitando as pessoas a cometer atos de violência, quebradeira, morte, enfim. A perversidade e crueldade dos seres humanos alcançarão tal magnitude, perceba, alcançarão tal magnitude, amados, isso aqui está dizendo que vai piorar, alcançarão tal magnitude que Deus se revelará em sua majestade. À medida que o tempo avança para o fim, vai piorar mais a situação, muito mais quando o fechamento da porta da graça, quando não tiver mais oportunidade de salvação para nenhum ser humano vivo na face da terra, e aí o Senhor vai se revelar. Muito em breve, a impiedade do mundo terá atingido o seu limite, e como nos dias de Noé, Deus derramará os seus juízos. Amados, todos nós temos uma taça, não é, de misericórdia diante de Deus. E cada um de nós temos que ter cuidado para ver se já não atingiu ali, encheu, não é, essa taça. O limite, exatamente. Obrigado, minha irmã. O limite. Então, temos que ter muito cuidado. Olha a situação que está as pessoas. Os terríveis relatos que ouvimos de homicídios, roubos, acidentes e atos de violência declaram que o fim de todas as coisas está próximo. Louvado seja Deus que está próximo. Porque, amados, nós já não aguentamos mais.
tudo isso que está acontecendo. Já não aguentamos mais viver reféns praticamente. Nossos filhos, não é seguro andar praticamente só por aí. Quando andam com alguém, né, de confiança, a gente já fica ali apreensivo, porque o que pode acontecer no sentido de acidente, de roubo, não é, de tiroteios, enfim. Agora mesmo, precisamos estar nos preparando para a segunda vinda de Cristo. Temos que estar nos preparando. Nós temos que estar nos preparando. Porque quando nós buscamos ao Senhor verdadeiramente, Ele vai atuando em nossa vida, Ele vai comunicando a sua justiça. A sua justiça é comunicada em nós, e isso é o processo da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aproxima-se a tempestade e precisamos nos preparar para a fúria mediante arrependimento para com Deus e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor se levantará para sacudir terrivelmente a terra. Haveremos o quê? Veremos aflições por todos os lados. Amados, mais ainda, milhares de navios serão arremessados para as profundezas do mar. Em quadras submergirão, sendo sacrificados milhões de pessoas, e romperão inesperadamente incêndios, que nenhum esforço humano será capaz de extinguir, capaz de apagar. Nenhum esforço humano. Irmãos, isso aqui é tremendo. Só Deus para nos guardar. Só Deus para nos proteger. Assim como Deus fez com os filhos dele dentro da arca, assim o Senhor fará conosco também, no tempo do fim que estamos vivendo. Os palácios da terra serão varridos pela fúria das chamas. Fúria das chamas. Serão mais e mais frequentes os desastres em estradas de ferro, confusão, colisões e mortes em tempos sem tempo para preveni-las. Ocorrerão nas grandes rotas de viagem. O fim está perto. A graça de Deus está para terminar. Busquemos a Deus enquanto podemos achar. Invoquemo-lo enquanto está perto. Enquanto está perto. A guerra predominará nas últimas cenas da história da Terra. Guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, fomes em vários lugares, terremotos. Haverá epidemias, pragas. As águas do oceano ultrapassarão os seus limites. Amados, os oceanos eles vão aumentar os seus limites de água. Não é seguro os filhos de Deus morar em lugares a qual é baixo do nível do mar. Não é seguro os filhos de Deus morar. Existe uma cidade chamada São Luís, ela é no estado do Maranhão. Ela é uma ilha praticamente, ela é uma ilha. Ali não é seguro para um filho de Deus morar. Sabe por quê? Porque o mar vai cobrir toda aquela ilha. Toda aquela ilha. Todas as pessoas que vão estar naquele lugar, em São Luís, vão ser inundadas. 100%, certeza absoluta. Eu creio que isso vai acontecer. Porque o nível do mar vai aumentar drasticamente. As águas do oceano ultrapassarão seus limites. Propriedades e vidas serão destruídas pelo fogo e por inundações. Devemos estar nos preparando para as mansões que Cristo foi preparar para os que o amam. Para os que o amam. Porto, né, irmã Célia, né? Irmã Célia colocou aqui também. Porto Seguro, Bahia também, não é? É bem ali próximo, né, irmã? Tem abaixo do nível do mar, né? Então, realmente temos que ter cuidado quanto a isso, né? Procurarmos morar em um lugar que seja
nesse caso aqui, seguro com relação às águas do mar, né? Grandes bolas de fogo. Aqui é o título do próximo parágrafo. Na última sexta-feira pela manhã, pouco antes de acordar, aqui a irmã White falando, não é? Que ela teve essa visão aqui. Uma cena impressionante me foi apresentada. Parecia que eu havia acordado. Ela teve esse sonho aqui, né? Parecia que eu havia acordado, mas não estava em minha casa. Das janelas eu podia avistar um incêndio terrível. Grandes bolas de fogo caíam sobre as casas e dessas bolas voavam flechas incandescentes em todas as direções. Era impossível apagar os fogos que se acendiam e muitos lugares estavam sendo destruídos. O terror do povo era indescritível. Amados, isso aqui a gente fica tão realmente como humano, a gente chega a dar um frio na barriga. O terror das pessoas era indescritível. Você pode imaginar o que você imaginar, mas era indescritível. Depois de algum tempo, acordei e vi que estava em casa. Vi uma imensa bola de fogo cair no meio de algumas lindas habitações, destruindo-as imediatamente. Ouvi alguns dizerem, veja, o que eles disseram? Sabíamos que os juízos de Deus sobreviam à terra, mas não sabíamos que viriam tão cedo, tão cedo. Irmãos, e nós sabemos disso. Nós sabemos disso. Mas, eles diziam, não sabíamos que viriam tão cedo. Outros, quase chorando, diziam, vocês sabiam, então por que não nos disseram? Nós não sabíamos. Nós não sabíamos. O inimigo atuou no passado e ainda está atuando. O inimigo, ele não dorme. Nós precisamos de dormir. Nós precisamos de descansar. Mas o inimigo, ele não dorme. Ele se alegra muito em fazer a humanidade sofrer, em perseguir o povo de Deus. Essa é o plano do inimigo. O inimigo atuou no passado e está atuando atualmente. Ele desceu com grande poder e o Espírito Santo de Deus está se retirando da terra. Queridos, quando fala se retirando, aqui refere-se ao quê? Está se referindo que o Espírito Santo de Deus está se afastando das pessoas a qual está recusando a sua atuação. Muitos, milhares de pessoas viram as costas para o Senhor. Por isso, o Espírito Santo está se retirando da terra. Deus tem se tirado a sua mão. Só temos que olhar para, interessante, só temos que olhar para Johnston, Pensilvânia. Ele não impediu que o diabo destruísse totalmente aquela cidade. E esse tipo de incidente será mais comum até o fim da história terrestre. Então vai acontecer tragédias mais ainda de forma praticamente total de destruição. Porque isso já aconteceu no passado e vai acontecer de forma maior em grande escala, à medida que o tempo avança para o fim. E isso, queridos, Deus vai permitir, porque o ser humano está virando, na verdade, não quer nada com Deus. Quanto tempo o ser humano está com as costas viradas para o Senhor, rejeitando a graça do Senhor? Deus é amor e o que Ele tem a oferecer para os seus filhos é só amor, queridos. Só amor e justiça. Toda pessoa na sua sã consciência ama a justiça. Quem não gosta de justiça? Só Satanás e os seus súditos. Mas todas as pessoas gostam de justiça. Por isso que nós temos que buscar ao Senhor, porque Deus é amor e Ele é justiça. A crosta terrestre será dilacerada pelas explosões
dos elementos ocultos nas entranhas da terra. Esses elementos, quando liberados, arrebatarão os tesouros dos que durante anos têm aumentado sua fortuna pela aquisição de grandes posses às custas da fome dos que estão ao seu serviço. E o mundo religioso também será terrivelmente abalado, pois o fim de todas as coisas está próximo. Então, o fim de todas as coisas, está próximo. Chegou agora, amados, o tempo em que num momento podemos estar em terra firme e no outro momento ela pode desaparecer de debaixo dos nossos pés. Haverá o quê? Terremotos onde menos se espera. Amados, isso aqui nos chama atenção demais. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu moro no estado do Piauí, região Nordeste também. A maioria também aqui mora na região Nordeste, outros não. Mas aqui na cidade de Teresina, há uns anos atrás, não recordo exatamente quanto tempo, mas alguns anos, acho que não muito. Não mais de 3 anos, se eu não me engano, não mais de 4 anos. Houve um pequeno tremor na cidade de Teresina, capital do Piauí. Isso nunca tinha acontecido. Quando eu li isso aqui, queridos, assim, parece que, de fato, é o Senhor falando conosco. Haverá terremotos onde menos se espera. Pode ser pequeno, médio e de grande escala. Por meio de incêndios, inundações e terremotos, pela fúria das grandes profundezas e as calamidades por mar e terra, será transmitida a advertência de que o Espírito de Deus não agirá para sempre nos seres humanos. Como eu falei, só temos um tempo de graça. Ele não vai agir para sempre. Nós temos um tempo de graça. O período do povo antediluviano foi ali o período ali de 120 anos. Nós estamos tendo esse tempo de graça. E detalhe, irmãos, lá foi na totalidade dos seres humanos. Mas nós, seres humanos, de forma individual, quanto tempo nós temos de vida? Esse pouco tempo de vida que nós temos é o nosso período de graça. E eu acredito plenamente, certeza absoluta, que nenhum aqui sabe o dia que vai morrer. Então nós não sabemos como será o desfecho final de tudo. E nós só temos esse pouco tempo de graça que nos resta. Antes que o Filho, isso individualmente, antes que o Filho do Homem apareça nas nuvens do céu, tudo na natureza estará em confusão. Tudo estará em confusão. E isso nós estamos vendo já. Raios do céu, unindo-se ao fogo na terra, farão com que as montanhas queimem como uma fornalha e lancem suas torrentes de lava sobre povoados e cidades. Ou seja, imagina vários vulcões entrando em erupção. Aquelas larvas destruindo tudo, que aquilo é destruição total. Massas derretidas de rocha lançada na água pela agitação das coisas ocultas na terra farão ferver a água e arremessarão pedras e terra. Haverá fortes terremotos e grande destruição de vidas humanas. Isso, amados, é o que está acontecendo. E vai acontecer mais ainda de uma maneira maior, em uma escala maior, nesses tempos finais que nós estamos vivendo. Satanás está atuando na atmosfera, envenenando-a, e dependemos de Deus para viver nossa vida atual e a eterna. Nós dependemos de Deus para viver nossa vida atual e a vida eterna. E na situação em que estamos, devemos permanecer inteiramente alerta, totalmente devotados, convertidos e consagrados a Deus,
por completo. Amados, convertidos e consagrados a Deus por completo. Nós temos que buscar ao Senhor santidade, santificação. Mas parece que estamos paralisados. Olha o que diz, queridos. Aqui é a comparação, é o contexto da maioria. Parece que estamos paralisados. Por isso que o Senhor nos diz em sua palavra: ei, você aí, que conheceis o tempo, já é hora de despertar do sono. Quem se atreveria em um momento como esse, crítico, de guerra, conflito, dormir em um momento como esse? Quem se atreveria? Amados, nós não estamos na praia. Nós estamos num campo de batalha. Campo esse que se nós não nos cuidarmos, buscando a Deus, estar ligado à videira verdadeira, nós vamos ser derrotados. Certeza absoluta. Jesus disse isso. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Agora, com Jesus, nós somos mais que vencedores por meio de Cristo. Mais que vencedores. Deus não tem impedido que os poderes das trevas levem avante sua ímpia obra de poluir o ar, que é uma das fontes de vida e nutrição. Não somente é efetuada a vida, não é somente afetada a vida vegetal, mas o ser humano fica mais sujeito a epidemias. Essas coisas são o resultado de gotas da taça da ira de Deus, que estão sendo respingadas sobre a terra e constituem apenas pálidas representações do que acontecerá no futuro próximo. Veja, queridos, algo que nós não podemos descrever. A fome aumentará. Epidemias levarão milhares de vidas, vão ceifar. Perigos de todos os lados e também atuações satânicas estão por toda parte ao nosso redor. Mas o poder moderador de Deus está sendo exercido atualmente. Foi-me mostrado que o Espírito Santo de Deus está se retirando da terra. O poder moderador de Deus logo será negado a todos os que continuam desrespeitando os seus mandamentos. Amados, os 10 mandamentos, ele reflete o caráter de Cristo. E quantos não estão pisando na lei moral? Quantos? Lembre-se, somente aqueles que estiverem em harmonia com a vontade de Deus vão ser guardados de coisas piores no futuro. Os relatos de negociação corruptas, homicídios e crimes de toda espécie chegam até nós diariamente. A iniquidade está se tornando algo tão comum que não afeta mais os sentimentos como em tempos passados. Isso é fato, irmãos. A maldade no ser humano está se avolumando mais ainda, que eles não sentem mais nada como no passado, ou seja, como nas pessoas do tempo passado. Veja, as pessoas elas veem alguém sendo maltratado, alguém sendo espancado ou até mesmo machucado de alguma forma, agredido de alguma forma e não fazem nada. Muitos dizem, não é comigo, não é com o meu familiar, não é com o parente, não é nada meu. Irmãos, que eu não veja, porque se eu ver, eu não deixo. Eu não deixo de maneira nenhuma. E porque isso é injustiça, queridos. Ah, mas você vai morrer. Pô, morre, não tem problema nenhum. Se eu ver alguém agredindo uma senhora ou uma mulher, independente do que aconteça, conversando, claro, nós temos que conversar com as pessoas e dizer, rapaz, isso não é legal, tá errado isso. Até mesmo, amados, até mesmo um malfeitor, até mesmo um bandido, chama a polícia. Amarra ele, não solte não.
Não solte, não. Amarra ele, chama a polícia. Para ele pagar o que fez de errado. Mas não espancar, não matar. Não, os filhos de Deus não devem fazer isso. Segura e chama a polícia. A polícia vai dar um jeito. Porque, queridos, nós temos que ter justamente amor pelo nosso próximo, pelo nosso semelhante. Amém, minha irmã, amém. Louvado seja Deus. A irmã Luciana disse, eu também não deixo, né, irmã? Amém, louvado seja Deus. Temos que ser de fato assim. Queridos, e aqui para nós, próximo de nós encerrarmos, vamos ver se a gente termina aqui a página 20. O que significam as terríveis calamidades no mar, em embarcação, arremessadas para a eternidade sem aviso? O que significam os acidentes terrestres, fogo consumindo as riquezas de homens que homens acumularam em grande parte pela opressão dos pobres? O Senhor não intervirá para proteger a propriedade daqueles que transgridem sua lei. Deus não vai intervir. Caso aconteça um incêndio grande, né? O incêndio vai daqueles que transgridem as suas leis. Viola o seu concerto e transgride o seu sábado, aceitando em seu lugar um dia de descanso falso. Amados, o sábado, o quarto mandamento da lei de Deus, o sétimo dia, é um dia santo. Aliás, é o único dia, né? Um dia que é todo dia, é uma vez na semana, que é o sétimo dia, que é o sábado. Então, muitos estão o quê? Pisando nesse dia. As pragas de Deus já estão caindo sobre a terra, arrebatando os edifícios mais luxuosos como por um sopro de fogo do céu. Esses juízos não desaparecerão. Os que se dizem esses juízos não despertarão os que dizem ser cristãos? Ou seja, tudo isso que está acontecendo não vão despertar aqueles que estão dormindo o sono? Deus permite que sobrevenham para que o mundo se acautele, para que os pecadores temam e tremam diante dele. Deus tem um propósito ao permitir que ocorram essas calamidades, amados. Então Deus ele tem um propósito em todas as coisas que acontecem. Deus tem um propósito. Quão fervorosamente ouvimos de terremotos e furacões, de destruições pelo fogo e inundações, com grandes perdas de vidas e propriedades. Aparentemente, essas calamidades são eventos incomuns da natureza, desorganizada e desgovernada, inteiramente fora do controle do ser humano. Mas em todas elas se pode ver o propósito de Deus. Esses acontecimentos são meios pelos quais Deus busca despertar os homens e as mulheres para que sintam o perigo. Amados, em meio a tudo isso, Deus está trabalhando no coração das pessoas para que as pessoas elas despertem do sono. Então, amados, veja, o mundo está em agitação. A tendência é piorar mais ainda. E à medida que avança para o fim dos últimos dias, as coisas vão repetir-se, as profecias vão estar se repetindo, mas se agravando a cada dia que passa. Que de fato nós possamos buscar ao Senhor enquanto podemos achar. Que nós não venhamos a nos acomodar a estar indo para uma igreja. Nós não venhamos a nos acomodar a estar participando de um culto, de um trabalho missionário, somente isso. Não, mas que nós venhamos a ter a ambição de buscarmos a Deus todos os dias e dizer, Senhor, transforma a minha vida, perdoa os meus pecados, eu não quero mais viver naquela vida errada, eu não quero viver mais da forma que não te agrada,
Ajuda-me, Senhor. Que nós possamos clamar a Deus. Salva-me, Senhor. Assim como Pedro fez quando estava afundando naquele momento. E o Senhor estendeu a mão e pegou na mão de Pedro. Assim o Senhor fará e está fazendo com cada um de nós. Por isso, amados, eu e você temos que dizer: eu e minha casa serviremos a Deus. Porque isso é possível com Jesus. Claro, para alguns aqui tem conflitos, dificuldades, mas entenda, Deus é o Deus dos impossíveis. Não importa o que aconteça, fique firme. Ainda que o céu caia, permaneça firme em Cristo. E saiba, irmãos, para nós encerrarmos aqui, muitas pessoas dependem de você. No bom sentido, claro, quem salva é Jesus. Mas se você desistir dos caminhos do Senhor, quantas pessoas que você ama poderá desistir também? Então veja, a sua família, os seus filhos, os seus parentes, muitos deles vão aceitar a Jesus através da sua vida. Então não pense, ou melhor, desista de pensar em desistir. Porque não importa o que aconteça, com Cristo nós somos mais que vencedores. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz, em nome de Jesus e por amor de Jesus. Amém? Amém. Louvado seja o nome